Olá, queridos! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E antes de mais nada, eu vou pedir você para deixar o seu like e também deixar aqui nos comentários sugestões de casos que você gostaria de ver aqui. Se você não é inscrito, se inscreva também no nosso canal para ter mais conteúdos como esse. Vamos conhecer o caso de hoje? Russell Kate Darden nasceu em 1958 e vivia na pequena vila de Ina, em Illinois. Essa vila era localizada em uma zona rural e ela tinha menos de 500 habitantes naquela época. Russell trabalhava na estação de tratamento de água local e ele era casado com Ruby Elaine Darden. Além de Russell e Ruby, tinha também o filho de apenas 3 anos do casal que se chamava Peter. Em 1987, a Ruby Elaine descobriu que ela estava grávida do segundo filho do casal, que era uma menina. O nome da filha do casal seria Casey Elaine. No dia 17 de novembro, Russell não apareceu para trabalhar na estação, o que era algo muito estranho, porque ele era conhecido como um funcionário muito pontual e também muito dedicado ao trabalho. O dia passou e ninguém teve notícias da família, e então, quando chegou a noite, os pais de Russell ligou para a polícia de Illinois, pedindo para que eles pudessem ir até a casa da família para poder fazer uma vistoria de bem-estar. Quando os policiais chegaram no local, eles avaliaram as maçanetas, as portas, as janelas, e não havia sinal nenhum de arrombamento na casa. E mesmo sem nenhum sinal de arrombamento, eles decidiram entrar na casa para verificar se todos os membros da família estavam bem, se eles estavam na casa. E quando eles entraram na casa, eles avistaram 2 corpos já sem vida, que era o corpo da Elaine e também do pequeno Peter. Foi constatado que eles haviam sido atacados por um taco de beisebol que pertencia à família. E essa também foi a causa da morte dos dois. Um detalhe importante é de que a Ruby estava gestante, né? E ela estava de 7 meses. E com todo esse trauma e esse ataque que ela sofreu, ela acabou entrando em um parto forçado, o que fez com que a Casey Elaine nascesse de fato, e infelizmente ela também foi uma vítima do agressor. Então, até aquele momento, os policiais haviam encontrado a Ruby Elaine, o pequeno Peter e também a pequena Casey. Mas o Russell não estava na casa. Eles olharam nos outros cômodos e eles não encontraram o Russell nem na casa e nem aos redores também. Pelo fato do Russell não ter sido encontrado em casa e o seu carro também não estava na casa da família, ele foi considerado como o principal suspeito do caso. Mas isso foi por água abaixo no dia seguinte, porque o corpo do Russell foi encontrado por caçadores em um campo de trigo, que ficava a aproximadamente 1,5 km de onde o seu carro foi abandonado. Diferente dos outros membros da família, o Russell havia sido baleado 3 vezes e também estava mutilado. Após encontrar todos os membros da família, a investigação concluiu de que Russell foi a primeira vítima e de que a pessoa que fez isso com ele acabou pegando as suas chaves e indo até a sua residência para concluir o crime. E como o caso é um caso mais antigo, então havia poucos recursos naquela época para poder descobrir quem tinha feito isso com toda a família. E o caso ficou sem solução, sem nenhum suspeito durante muito tempo. Mas isso mudou no ano de 2000. O serial killer Tommy Lynn Sells foi preso no Texas e acabou confessando o crime. Ele alegou ter conhecido Russell em um posto de gasolina e de que ele havia sido convidado para ir visitar a residência. Após a confissão de Tommy, a família Darden alegou que ela rejeitava o que havia sido dito por ele, pois eles não acreditavam de que Russell levaria um estranho para dentro de sua casa. E, infelizmente, tudo que o Tommy falou não pôde ser confirmado e não teve uma investigação sobre isso, porque não tinha provas suficientes, e ele acabou sendo executado em 2014. Ele foi executado por outros assassinatos, e nunca se teve uma resposta concreta se foi ele mesmo quem fez aquele massacre com a família Darden. E o caso permanece até hoje na história de Illinois, como um caso ainda aberto em seus arquivos. Bom, esse foi o nosso caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E quem sabe esse caso da família Darden ainda pode ser solucionado algum dia, já que tudo está tão avançado e evoluído.
Deixe aqui nos comentários o que você achou sobre esse caso e eu vejo vocês no próximo vídeo.